Ah, legal. Então, eu vou começar aqui lembrando com você, relembrando os conteúdos de indústria, energia, primeiro a agricultura. Esse conteúdo ele é importante para a prova também. Ok. Eu não sei se você lembra, Eric, mas a gente estudou uma política importante que tem lá na Europa, que chama Política Agrícola Comum, PAC. Uhum. Então, essa política, ela é adotada lá na Europa para os países que fazem parte da União Europeia. Então, só os países que fazem parte ali da União Europeia que têm acesso a ela. E ela é uma política bem interessante, porque ela traz inúmeras vantagens para os países que adotam, sabe? Então, ela, por exemplo, ela recebe, os agricultores, né, europeus, eles recebem incentivos, inclusive financeiros, sabe? Recebem dinheiro para realizar plantios, comprar máquinas, adubos, fertilizantes. E isso, às vezes, também com preço muito barato, mais do que o de mercado, o governo oferece isso. Então, é bem interessante essa política porque estimula a agricultura dentro do bloco, sabe? Para manter o abastecimento, para não faltar alimentos. Até mesmo assim, a Europa é, objetiva também fazer com que a população permaneça no campo, não tenha êxodo rural mais, né? Porque mais de 70% da população da Europa vive em cidades. E então ela busca também evitar esse êxodo rural e bem como o crescimento desorganizado das cidades, né? É, essa política também ela estimula, não obriga não o agricultor a produzir orgânicos e produzir de forma mais sustentável também, sem agredir o meio ambiente, sem poluir rios, sem desmatar áreas. Então ela estimula, não é obrigação, mas ela orienta. Agora, então, o principal objetivo dessa política, além de tudo isso que a gente falou, é aumentar a competitividade dos países do bloco no mercado externo, porque pensa, se, a, se é o bloco da União Europeia tem estímulos financeiros, né, para plantar, recebe ali incentivos financeiros, sementes, máquinas mais baratas. Então, o custo de produção daquele agricultor vai ser menor, por exemplo, do que o agricultor aqui do Brasil, que vai ter que comprar máquinas do preço de mercado. Muitas vezes não tem subsídios, o governo não tem como ajudar esses agricultores a produzirem. Então, praticamente fica por conta do agricultor aqui. Então, ele acaba tendo que repassar para o preço da mercadoria um valor elevado, porque ele vai ter que colocar lá no preço da soja dele o trator que ele gastou, o adubo que ele utilizou, a irrigação que ele fez. Então, tudo isso ele tem que colocar no preço da soja, porque senão ele leva prejuízo. E daí, quando você olha o agricultor europeu, ele não precisa de repassar tanto o custo do produto. Porque quando ele repassar, como o governo, né, ajuda esse agricultor europeu, ele não precisa de colocar um preço muito elevado do seu produto. Aí, quando vai competir a soja brasileira, por exemplo, com a soja europeia, a soja, a soja europeia é muito mais cara, é muito mais barata, porque ela tem incentivos, ela tem subsídios. A gente está falando de soja aqui, mas pode ser qualquer outro produto agrícola, sabe? E aí, uma das críticas relacionadas ao PAC, né, a essa política, é justamente isso. Tem até uma charge lá no, nos slides que eu passei para vocês,
Deixa eu até ver se ela tá aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui a charge? Então, essa charge, ela mostra justamente isso, que os países desenvolvidos, eles têm muitos subsídios, né? Eles têm muitos recursos para produzir de forma mais barata. E isso prejudica muito os países pobres, né? Os países em desenvolvimento. É mais ou menos o que essa outra charge aqui está dizendo. Enquanto o agricultor lá europeu, ele tem trator, ele está moderno, ele tem subsídios, o agricultor aqui dos países emergentes é bem simples, né? O custo é maior. Então, olha aqui, a tensão entre a política agrícola comum e os países de economia agrícola, subsídios agrícolas, quem ganha e quem perde. O principal problema das ações promovidas pela política agrícola europeia diz respeito às suas contestações no mercado internacional. Vários países que são muito dependentes das exportações de produtos primários, incluindo o Brasil, acionam a OMS acusando a Europa de praticar políticas protecionistas. Com isso, os favorecimentos aos agricultores nacionais promovem uma desvantagem para aqueles que exportam para os produtos para a União Europeia. Então, a Europa, ela é muito competitiva no setor agrícola em relação ao mercado internacional, porque ela tem baixos preços por causa dos subsídios. Só que isso prejudica os países pobres e emergentes. Lá dentro da Europa, né, a circulação de mercadorias, né, produtos agrícolas é sem tarifas. Essa política subsidiária também é latente em todos os países do bloco, como eu falei, e ela não gera uma competitividade acirrada entre os países da União Europeia. Pelo contrário, ela busca que haja ali uma equiparação, né, uma justiça na hora de produzir, que todo mundo consiga produzir de forma ali semelhante, com os mesmos recursos, sem tanta competitividade interna. A competitividade é externa, mas interna não. A industrialização na Europa. Nós vimos na aula hoje de manhã que a União Europeia ela tem uma representatividade no cenário internacional, ela se comporta como se fosse, né, um único país, ela tem representatividade no cenário internacional, e quando a gente olha os números da União Europeia, são bem consideráveis, né? São países que são muito industrializados, indústrias de terceira revolução industrial, indústrias modernas, né? Mas existe ali uma diferença entre a porção oriental e ocidental, em função, né, como nós falamos hoje de manhã, por causa daquele contexto da Guerra Fria. Olha aqui as concentrações industriais lá na Europa. Então, as manchas aqui significam maior concentração de indústria. E quando nós olhamos ali os países, nós temos França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, né? Na Europa, os países que mais têm prosperidade econômica, que têm ali um melhor desempenho, que são mais industrializados e possuem melhores PIBs, melhores indicadores econômicos, são a França, a Alemanha, Itália, principalmente França e Alemanha. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Mas se você considerar a Europa e não a União Europeia, é Reino Unido, Alemanha e França. E já aqui na porção oriental, a gente não vai ver tantas manchas de industrialização, né? São mais rarefeitas, são menores.
centros pequenos. Alemanha é quarto maior PIB mundial, a França está entre os 10 maiores PIBs, o Reino Unido também. E olha as indústrias, né? Aeroespacial, eletrônica, petroquímica, farmacêutica. Nós vimos também a questão energética na Europa, né? Apesar dos países da União Europeia terem uma preocupação em relação às questões ambientais, a questão da poluição, a questão do aquecimento global, em função, né, do uso de combustíveis fósseis que causa essa poluição, principalmente a poluição do ar, ela tem combatido, ela tem a pretensão de reduzir o uso de fontes não renováveis. Só que ela ainda não consegue, tá? Ela ainda é muito dependente dessas fontes não renováveis e também ela não possui, ela usa muito essas fontes, esses combustíveis fósseis e ela não tem reservas. 55% 55% de toda a energia que ela consome, ela precisa importar. E o principal país importador é a Rússia, né? A Rússia tem um papel central no abastecimento energético da União Europeia, representa 30% das importações de petróleo desse continente, 39% de gás e 40% de carvão. Então, a Europa precisa muito, tá, das importações da Rússia, né? Nós vamos ver no próximo trimestre a primeira sequência didática sobre a Rússia. E hoje nós podemos dizer que a Rússia possui um poder geopolítico no mundo, né? Não econômico, não ideológico, como ela tinha durante a Guerra Fria, não é isso. Ela possui um poder, principalmente em relação à dependência da Europa em relação às suas fontes energéticas. E quando nós falamos de Europa, nós estamos falando de uma região muito importante economicamente no mundo, né? Que sobrevive com essas fontes. Então a Rússia tem esse poder energético, né? Que coloca ela em uma posição de destaque. Além disso, a Rússia faz parte do Conselho Permanente da ONU, né? O que favorece ela muito também. Aqui nós temos aqui o Acordo de Paris. Ô, pessoal, quem não fez o cadastro ainda do e-mail, precisa fazer, tá? Nós tivemos uma reunião ontem, e nas próximas, acredito que depois não vai ser possível entrar na sala de aula com outro e-mail, somente com o e-mail cadastrado, tá? Então, quem não fez, providencie esse cadastro aí. Continuando aqui, ó, o acordo de paz. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô com a sensação que eu tô falando sozinha. Eu tô ouvindo. Ah, beleza. Então tá. Aqui, o Acordo de Paris, a União Europeia, né, enquanto unidade, ela, ela vem ali buscando caminhos para a sustentabilidade, para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Mesmo ela não conseguindo, ela sendo dependente, ela busca substituir as suas fontes, desenvolver energia eólica, solar e outras como forma ali de substituir. Ela assinou o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, né, até o Donald Trump ele tinha saído, né? Durante os 4 anos do seu governo, ele não aderiu ao Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, ele é muito importante porque ele é um acordo internacional que objetiva limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius. E tentar cumprir a meta inicial de mantê-los em 1,5 grau.
evitando, assim, a intensificação do aquecimento global, do derretimento das calotas polares. Então, a Europa tem sempre ali discutido essas questões ambientais, até mesmo o Tratado de Lisboa, de 2007, prevê, não só o Tratado de Lisboa, mas também o de Maastricht, prevê a discussão sobre fontes energéticas, sustentabilidade, melhores formas de produzir sem poluir. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui um outro material. Só um minuto. Não é isso aqui. Essa aqui. Só um minutinho, pessoal. Falar sobre urbanização. Tô tentando achar aqui o... Tô achando o documento. Eu vou começar a falar aqui com vocês, depois eu compartilho o slide com vocês. É sobre urbanização na Europa. Nós precisamos de ter em mente como que a Europa se urbanizou, como ela se tornou ali um continente bem estruturado, desenvolvido, com rodovias, ferrovias, telecomunicações, enfim, toda a estrutura que ela tem hoje, ela se dá em função do seu desenvolvimento precoce, né? Ela foi o primeiro país ali a se industrializar no século XVIII. Tinha industrialização também na França, mas o principal país ali industrializado era realmente a Inglaterra. E daí nós temos que esse processo de industrialização inicialmente favoreceu o aumento, né, a ampliação das cidades, o êxodo rural, né? Nós tivemos o êxodo rural, mas naquele primeiro momento que a Inglaterra se urbanizou, não tinha ali uma urbanização caótica, nós podemos dizer assim. Não era planejada, a indústria, ela se estabelecia e a cidade se desenvolvia em torno dessas fábricas. Então, inicialmente, no século XVIII, no século XIX, a urbanização, não somente na Inglaterra, mas depois esse processo de industrialização ele se expandiu para outros países na Europa, e nesses outros países europeus ali, nós tínhamos ali também um desenvolvimento de cidades caóticos, tinha muita doença, muitas pragas, epidemias, a mortalidade era elevada por conta dessas condições sanitárias, e o planejamento urbano eficiente, ele se dá depois da Segunda Guerra Mundial, até porque a Europa ficou arrasada com as duas guerras, né? Então, esse planejamento mais ordenado, mais estruturado, ele vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Existiram urbanistas no século XIX que fizeram planejamentos de algumas cidades, mas de forma eficiente e mais ampliado vai ser somente no século XX. O que mais nós podemos falar? Nós estamos batendo nessa tecla, né, desde hoje de manhã. A Europa Oriental e a Ocidental existem diferenças históricas, diferenças econômicas, sociais, culturais,
e também em relação à urbanização, né? O grau de desenvolvimento do país, ele está também associado ao seu grau de urbanização. Não necessariamente, tá? Porque a América Latina, por exemplo, é mais de 90% urbanizada, e a Europa é cerca de 75%, 80%. Então, quer dizer, os dois são urbanizados, mas a América Latina é subdesenvolvida, né? Mas quando você pega a Europa, esse dado de urbanização, áreas menos urbanizadas, está atrelado a áreas menos desenvolvidas. Isso porque, né, a urbanização ela está muito associada à oferta de serviços básicos, como saneamento, saúde, educação, bancos, universidades, transportes, tudo aquilo que promove qualidade de vida. E isso está muito mais presente na Europa ocidental do que na oriental. Agora vamos aqui ver alguns conceitos, né? Alguns conceitos relacionados à urbanização. Nós temos conceitos de conurbação, megalópole, megacidade e cidade global. Geralmente cidades capitais, né, possuem regiões metropolitanas, que são, na verdade, assim, uma cidade principal, que ela tem uma importância econômica maior, que está conurbada com outros municípios. Então, conurbação é o encontro físico entre duas ou mais cidades. Quando a gente pega, por exemplo, Sabará e Belo Horizonte, Betim e Contagem, Belo Horizonte e Contagem, Belo Horizonte e Birité. Então, nós temos um processo de conurbação, né? A cidade, ela cresce, né, horizontalmente e acaba encontrando, né, os limites de outros municípios. Então, conurbação, encontro físico. As metrópoles, como nós estamos falando aqui, né, Belo Horizonte é uma região metropolitana, em Minas Gerais são duas. Existe a região metropolitana de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço, que é Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Então, são essas cidades ali que possuem também, que constituem uma região metropolitana. Megalópole é quando nós temos um encontro de duas ou mais metrópoles. Então, nós temos, aqui no Brasil, tem alguns autores que falam, né, que afirmam que Rio de Janeiro e São Paulo é uma megalópole, porque são duas regiões metropolitanas onde o fluxo de pessoas, de mercadorias, de bens, de serviços, de telecomunicações, existe a ponte aérea, né, Rio-São Paulo, que voos toda hora tem. Então, essas duas regiões metropolitanas estão muito conectadas. Até mesmo entre elas, quase não se vê espaço rural, né? Pouco se vê. Você anda ali 50 quilômetros já tem uma cidade, depois tem mais outra. Então, ela está praticamente conurbada. Tem alguns autores que falam que está em processo de formação de megalópole, que não é ainda. E na Europa, a gente tem uma importante megalópole, que está bem ali no centro do continente europeu. Ela pega ali muitas cidades importantes, capitais, regiões metropolitanas, ela pega o norte da Itália, Milão. Então, é uma região de extremo desenvolvimento, prosperidade econômica, centros comerciais. Então, nós podemos falar que lá na Europa existe um grande corredor, né, de urbanização bem no centro da Europa, que é a megalópole, que é formada ali aproximadamente por 111 milhões de pessoas. É uma das maiores concentrações industriais do mundo, na verdade. Megacidade, pessoal, vamos tomar cuidado com esse conceito, porque é muito comum a gente confundir megacidade com cidade global. E os conceitos são totalmente diferentes, né? Enquanto megacidade
considerar apenas o aspecto numérico, né? Então, qualquer cidade acima de 10 milhões de habitantes vai ser uma megacidade. Vai ter megacidade somente em países desenvolvidos? Não, né? Inclusive, a tendência é que nas próximas décadas as megacidades dos países desenvolvidos desapareçam e que surjam outras nos continentes mais pobres, Ásia, África, América Latina. Então, a tendência é essa, né, de um crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Então, nós temos essa realidade ali. Inclusive, nós vimos na aula, né, de urbanização, que lá na Europa nós temos, acho que é só uma cidade, mega cidade, né, que é Istambul, na Turquia. Então, nós temos aí, na verdade, na Europa predomina centros urbanos médios e pequenos. O padrão de urbanização lá é esse, não é de cidades com mais de 5 milhões de habitantes, é até 5 milhões de habitantes. E muitos centros urbanos de até 500 mil habitantes, predominando ali na Europa. A cidade global, né, já é um outro conceito, não tem a ver com números, né, números de habitantes. Então, a cidade global é como se fosse uma referência em termos econômicos, culturais, sociais, onde essa cidade ela projeta influência para outras áreas do mundo. Então, no sistema, né, no mundo globalizado que nós vivemos, existem algumas cidades globais que projetam a sua influência para outros lugares. A gente até citou Rio de Janeiro, que projeta em termos culturais, é uma referência, né, em termos culturais, turísticos. São Paulo, em termos econômicos, Paris, Londres, Washington, Nova York. Então, são cidades que têm uma grande influência no mundo, diante do cenário de globalização. Geralmente, uma cidade global, vai ocorrer nessas cidades grandes eventos internacionais, congressos, seminários, reuniões de organismos internacionais, possui ali aeroportos internacionais, o sistema de transporte é avançado, evoluído, né? Assim como o sistema de telecomunicações, é possível viver uma qualidade de vida nessas cidades, né? É possível também de encontrar importantes universidades, né, reconhecidas mundialmente, presença de multinacionais, né, de matrizes de grandes empresas, até mesmo o número de bilionários também é considerado. Né? Se a cidade ela tem um número elevado de bilionários, isso acaba sendo também um fator ali que agrega no conceito de cidade global. E daí na Europa nós temos algumas, né? Paris, Londres, Milão, enfim, várias. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, só queria saber se aquele negócio de conflito de etnia lá não vai cair, né, Naya? Não vai cair, tá? Fiquem despreocupados, porque aquele conteúdo já foi cobrado na nossa terceira AP. Então, esse conteúdo de conflitos na Europa, ele não entra na nossa primeira E, tá? Tá, obrigada. Por nada. O que mais, pessoal? Nós temos alguns minutos aí. Professora, tem como a senhora falar mais da indústria? Tem, vamos falar então mais de indústria. O processo de industrialização na Europa
ele foi precoce no século XVIII e XIX, né? E em função desse processo de industrialização precoce, a indústria ela se desenvolveu, se evoluiu, e hoje na Europa nós temos uma predominância de indústrias de terceira revolução industrial, indústrias que agregam muito no valor da mercadoria. Então, praticamente, assim, todos os bens tecnológicos que nós utilizamos no nosso cotidiano, celular, computador, relógio inteligente, enfim, esses produtos de alta tecnologia, eles são produzidos nesses países onde o processo de industrialização se deu precoce, né, no século XVIII e XIX. Então, isso agrega muito para a economia desses países, porque pensa, se um país exporta computadores de última geração, ele vai lucrar muito mais do que aquele país que exporta, por exemplo, é o maior exportador de soja. Ele pode ser o maior exportador de soja, mas soja é uma commodity, ou seja, é uma mercadoria com baixo valor agregado. Não tem tanta tecnologia ali. Né? Já nos produtos eletrônicos, né? Esses produtos de terceira revolução industrial, eles possuem um valor altamente agregado e um consumo elevado também. É claro que nem todo mundo consome, né? Países extremamente pobres, mas os países emergentes têm uma formação ali de um mercado consumidor, até mesmo na Ásia, né? A China vem ali despontando no mercado internacional justamente por estar aumentando o seu mercado consumidor, porque a China, ela se desenvolveu e, na verdade, ela cresceu economicamente. Nós podemos dizer que o seu gatilho para o crescimento econômico foi a partir do ano 2000. Então, a partir do ano 2000, a China acelerou o seu processo de crescimento e hoje nós temos ali um desenvolvimento urbano, nós temos um crescimento de infraestrutura que gera emprego, que gera um mercado consumidor. Então, ali nós temos um importante centro consumidor. Além disso, a China também é outra história, né? Nós vamos, deixa eu ver, nós vamos estudar mais para frente a China. É um país socialista, né? Mas extremamente industrializado. Existem regras de produção industrial lá. Então, nós temos essa questão ali dessa indústria ser mais moderna e que agrega muito para a economia dos países europeus. Só um minutinho. Mas como eu falei, né? Esse processo de urbanização lá na Europa, ele começa precocemente, ok, mas sem muito planejamento urbano, né? Então, nós estamos falando aqui de urbanização. Surgem as fábricas, as cidades crescem em torno dessas fábricas, e nós temos vários problemas sanitários inicialmente associados a isso, no século XVIII e XIX, proliferação de doenças, pragas, né? E muita elevada mortalidade nesse período de industrialização inicial. E depois, os países europeus, eles começam a repensar esse planejamento, já tinham importantes urbanistas lá em vários países europeus, inclusive, assim, muitos dos modelos de urbanização que nós utilizamos aqui nos países emergentes, nos países em desenvolvimento, são de urbanistas europeus, né? O modelo veio de lá. Então, porque eles já são especializados nisso, né? A urbanização lá começou inicialmente, então eles já passaram por várias fases e já superaram muitos problemas. Lá na Europa, nós tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que devastou os países,
teve planos econômicos de ajuda de recuperação desses países, e após a Segunda Guerra Mundial, que a Europa começa ali, de forma mais eficiente, planejar o seu urbano, se atentar para essas questões. O que mais? Aí que tá, né? Quando a gente fala só depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que os países da Europa Ocidental começaram a planejar o seu urbano de maneira eficiente. A Europa Oriental entrou, né? Ali atrelada ao socialismo, à União Soviética. Então, meio que congelou o desenvolvimento e o crescimento dos países da Europa Oriental de 1949 até 1989, 90, 91. E só depois da década de 90 que esses países da Europa Oriental, eles vão ali buscar o seu caminho de desenvolvimento, reformulando as suas políticas econômicas, que antes eram todas submetidas à União Europeia. Então, agora era começar do zero, né? Em termos de industrialização, em termos de urbanização, geração de emprego. Então, até hoje, isso reflete, né, nas condições de desenvolvimento. Moldávia, por exemplo, é um país da Europa Oriental que a maior parte da população, se não me engano, vive em áreas rurais, é o país mais pobre da Europa. Então, está na Europa, mas é um país que não alcançou ainda um grau de desenvolvimento, assim como os países da Europa Ocidental. Inclusive, quando a gente pensa em urbanização na Europa, nós já temos assim alguns conceitos muito avançados, né? Praias urbanas, rios, restauração de rios, né? Despoluição dos rios, revitalização das margens. Então, hoje isso já na verdade, principalmente ao longo do século XX, que isso foi buscado e alcançado. Hoje, em Paris, por exemplo, existem praias urbanas. Em Milão, os rios são limpos. Então, essas melhorias ambientais ocorreram na Europa. Agora, é claro que tem poluição também, né? Os rios europeus são navegáveis, alguns principais rios foram despoluídos, mas a Europa ainda passa por, né, ela sofre muito com chuva ácida, por exemplo, contaminação, né, de solos, então ela tem alguns problemas ainda a serem superados. O desmatamento de suas florestas, né, florestas de coníferas em altas latitudes lá são muito devastadas também. Então nós temos esse cenário aí confuso ainda na Europa em relação às questões ambientais. Ela busca, né, restaurar, recuperar, olhar para a sustentabilidade, mas ela ainda depende de muitas fontes não renováveis, ela é dependente, né, da Rússia, e assim, ela vai buscando, né, em termos de agricultura, por exemplo, ela incentiva a produção orgânica, que é mais saudável. Então, ela apresenta algumas contradições, mas, assim, buscando superar suas dificuldades, né, que ela já possui condições socioeconômicas para isso, né. Então, tranquilo, assim, né, se comparando um país europeu para falar de meio ambiente e um país emergente falar de meio ambiente, são duas realidades muito distintas, né. Em termos econômicos, para investir nisso. Alguma dúvida a mais, pessoal? Oi. Acho que não, professor. Sem dúvidas, professor. Eu vou abrir um chat lá na semana que vem
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser resolver alguma questão, né, eu vou estar disponível lá, tá bom? Antes da prova, no dia da prova não, mas antes da prova eu estou disponível, tá bom? Tá bom. Então, tchau para vocês, um abraço, fiquem bem. Tchau, muito obrigada. Por nada, Tchau, professora. Obrigada. por nada.